Mas vamos parar de enrolar, que hoje o nosso assunto tem a ver com câncer também e tem a ver com uma doença. Fábio, eu estou com um caso enroladíssimo no consultório de dermatomiosite, que eu vou contar aqui um pouquinho para você, que é o nosso expert, super expert de dermatomiosite. Estou com um caso bem enrolado de dermatomiosite no consultório, na clínica. E aí a gente vai falar um pouco hoje, pessoal, de dermatomiosite, essa doença que transita entre o oncológico, o imunológico e o trágico em alguns momentos, né? Porque é uma doença complicada, difícil de abordar, às vezes difícil de fazer diagnóstico. Eu diria para vocês que eu considero, Fábio, das colagenoses, a mais difícil de fazer diagnóstico. Para mim, é a dermatomiosite. Quando você tem um quadro muito clássico, ok. Mas quando não tem, e faltam alguns dados, ela é complicada para fazer diagnóstico. Então, a minha pergunta, então, top 5 de hoje, pessoal, a gente vai começar por aí. Quem deve ficar de olho nas miopatias inflamatórias, Fábio? Então, diagnóstico. O diagnóstico, é o ato falho aqui. Omar, competência primordial, básica do médico, eu acho que isso a gente concorda, né? É a base para todas as decisões que a gente toma. Eu estou falando decisão de conduta diagnóstica, eu estou falando de que exames a gente vai solicitar, medidas terapêuticas, planejamento prognóstico, tudo depende de uma palavra que se chama diagnóstico, né? Sem diagnóstico, a gente tem muita dificuldade de exercer uma medicina controlada. Porque eu acho que uma das coisas que a gente quer como médico é... A gente sabe que não controla tudo, mas você tem pelo menos uma área de contenção. Aquilo acontece dentro de uma certa previsão. Dificilmente você é pego de surpresa numa coisa que você diagnosticou, uma doença que você realmente conhece e domina, né? Você tem aquilo Mapeado, devidamente né? Mapeado. mapeado, alinhado e na maioria das vezes acontece do jeito que você programa, né? Não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes sim. Então, a minha resposta romântica é todos têm que saber de dermatomiosite. Mas eu entendo também que a nossa formação, ela é como a gente sempre fala aqui, ela é dentro da caixinha. Então tem a caixinha das especialidades, as caixinhas temáticas, e no modelo de caixinha, a tua pergunta faz sentido. E sim, existem algumas especialidades que vão se encontrar mais vezes com a dermatomiosite. Eu acho que reumato e dermato são dois que já vêm na cabeça assim em tempo real. Cardiologista talvez não esteja tanto no radar, mas é uma especialidade importante, a gente vai evoluir isso durante a live. Pneumo é muito mais importante do que as pessoas imaginam, talvez até os próprios pneumos não imaginem quão importante eles são, tirando algum colega que trabalhe mais com colagenoses, e, obviamente, os neurologistas, que são os especialistas nas doenças musculares. E aí eu acho que vale a pena, se você concordar, a gente relembrar quais são as miopatias inflamatórias idiopáticas autoimunes, que é assim que a gente agrupa, né? Então elas estão dentro das doenças autoimunes, que classicamente são doenças mediadas por anticorpos que têm como alvo o próprio corpo. E dentro das doenças autoimunes existem as miopatias inflamatórias autoimunes, que é um subgrupo. E nesse subgrupo, o que vai diferenciar? Alterações fenotípicas, do tipo qual tipo de músculo que é acometido, quais são as outras manifestações clínicas, se tem ou não tem lesão extramuscular, a gente fala assim, alterações laboratoriais, imagem, eletromiográfica, e com isso você tem 4 principais doenças. Aqui eu não sou especialista, é muito provável que tenha variantes e subtipos que eu não vou saber dizer aqui. Mas basicamente a gente tem dermatomiosite, polimiosite, que são doenças muito parecidas, mas são separadas. A miosite necrotizante autoimune, ela tende a ser muito muscular, e tem a miopatia ou miosite por corpos de inclusão, que é uma miopatia que pega mais musculatura distal e menos musculatura proximal. Eu também não tenho... Ao contrário. Seria o contrário das miopatias inflamatórias como um todo.
Eu não tenho experiência. E tá aí um tema que a gente pode um dia fazer um fórum, né? Com neuro, reumato, pneumo, para a gente fazer um bate-papo. E o reconhecimento das miopatias autoimunes ele é fundamental, né? E como dermatologista, que é para onde eu vou puxar agora, a gente vê muito caso, né? Dermatomiosite não é uma doença rara, raríssima. Não. Ela, de vez em quando, está aparecendo um caso na tua frente. É incomum, mas não é incomum. raro. E por que a gente tem que saber dar esse diagnóstico, né? Independente da tua especialidade? Porque o diagnóstico de dermatomiosite está associado a um aumento de mortalidade 3 a 6 vezes superior ao da mortalidade da população geral. Isso independente de faixa etária. Existem os subtipos e subgrupos que são mais afetados. Os idosos, homem. Parece que é uma máxima, né? Homem com doença autoimune reumatológica, ele tende a ser mais grave do que as mulheres, né? Apesar de ser muito mais comum nas mulheres. Acometimento de órgãos nobres, então tem lesão cerebral, tem lesão de pulmão, tem lesão cardíaca, a mortalidade aumenta. Se está associado à doença de base, principalmente se está associado à malignidade, e aí eu estou falando de uma maior mortalidade, tanto pela perspectiva da dermatomiosite, quanto pela perspectiva da própria malignidade. Então, se um adenocarcinoma de estômago sem dermatomiosite tem uma mortalidade X, com dermatomiosite essa mortalidade é maior. Então, mas você sabe por que eu pensei em conversar sobre dermatomiosite hoje, né? Porque foi um tema que veio meio que de supetão, né? A gente não tinha programado falar sobre isso. Quer dizer, já era aquele tema que estava aí para ser abordado. A gente estava devendo. Estava devendo, Mas o que aconteceu é o seguinte, né? Antes de explicar, eu queria que você meio que adiantou. Mas se a gente pegar uma dermatomiosite clássica e a gente tiver o nosso dificultômetro diagnóstico de 0, moleza, 5, difícil pra caramba. Eu não estou falando dos casos atípicos, não. Um caso típico de dermatomiosite, no dificultômetro. É próximo a 0, é bem simples. Próximo a 0. Próximo a 0. Tem as exceções, cara, mas exceção é difícil para todo mundo. E não é disso que eu estou falando aqui. E em cima disso, 3 semanas, mais ou menos, 1 mês, eu fui responder um parecer na enfermaria, em que era uma menina, 20 e poucos anos de idade. Ela era especial por algum distúrbio cognitivo, que eu não sei dizer qual é. Mas eu vi uma menina, o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa restrita ao leito, acamada, completamente chapada, sabe? Parecia um paciente que acabou de sair de um CTI de meses. Eu falei, caraca. E aí, chamaram a gente por quê, né? Porque eu olhei aquela paciente, eu falei, não, que essa paciente está aqui em investigação. Aí eu perguntei, mas não pensaram em dermatomiosite? Porque eu acho que essa é uma magia legal da dermatologia, né? Depois que você sabe, você olha e já viu, né? Você não tem muito que enrolar. Pois é, as enzimas musculares estavam normais, né? Então, a gente vai elaborar um pouquinho sobre a enzima muscular normal, tal, mas eles caíram na grande pegadinha da enzima muscular normal. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas o fato é que era uma menina com dermatomiosite grave, acamada, com 2 anos de evolução. Lembra que eu falei dos prognósticos aqui? Ó? Prognóstico. Um dos piores prognósticos de dermatomiosite é não fazer o diagnóstico de dermatomiosite e iniciar o tratamento. Exatamente. Então, cara, e aí o que ela tinha? Várias lesões dermatológicas, 2 anos sem tratamento, é mais difícil de diagnosticar. Aí eu posso te dizer, você já perdeu aquela padrão de fotossensibilidade típico, mas ela tinha uma fotossensibilidade no corpo, no rosto. Fotossensibilidade com muita pálpebra superior acometida, até que prove o contrário, é dermatomiosite. A maioria das fotossensibilidades não pega tanta pálpebra superior. Isso é uma dica diagnóstica, né, legal, né, interessante. A cor já não estava aquele vermelho purpúrico, vermelho heliotropo, que é um vermelho meio
vinhoso, tal. Quem viu, eu botei nos stories do professor Franciscone um heliotropo, tá? E ela tinha... Como é que eu resolvi essa equação, então? Ela tinha 3 síndromes cutâneas. Ela tinha uma síndrome de fotossensibilidade, ela tinha uma síndrome poiquilodérmica que acompanhava essa fotossensibilidade. Isso é uma composição muito interessante, porque uma outra doença que dá muita poiquilodermia tende a fugir de áreas fotoexpostas, tende a ser mais em áreas fotoprotegidas, que é a micose fungoide. E ela tinha uma síndrome vascular vasomotora, então ela tinha um pouquinho de Liveda, ela tinha aquele componente de polpa digital com uma certa atrofia e a capilaroscopia com alterações de doenças reumatológicas associadas à hipertrofia e uma cutícula altamente irregular, espessa. Então, nessa composição, eu não sem consigo... Gotron, não tinha pápula? Muito xoxo, porque o vermelho já estava menos. Acho que cabia interpretações ali. Eu nem coloquei isso como uma coisa tão importante, porque podia falsear. Mas o fato é que essa composição de poiquilodermia, fotossensibilidade, alterações de onicoscopia com alterações vasomotoras, meio que fecha e mata em dermatomiosite. Individualmente, você tinha várias possibilidades. Tudo junto, naquele contexto, naquela idade, daquele jeito. Então, o contexto mais a composição de síndrome meio que fechava o diagnóstico. E na semana seguinte, a equipe que estava acompanhando já tinha validado o diagnóstico, já tinha. Então, acho que uma das nossas funções foi estabelecida, né? Direcionar, ajudar o pessoal a dar esse diagnóstico. Não era um diagnóstico... Para esse diagnóstico, você usou o método Dermata Expert, pelo que eu vi, né? É o que eu faço naturalmente. Naturalmente, exatamente. É o que eu faço naturalmente. E assim, eu não descrevi uma lesão, tá? Praticamente. Foi quase tudo ectoscópico. Ectoscopia. Na prática, eu entrei no quarto, eu nem montei tudo isso. Eu falei, cara, isso tá muito com cara de dermatomiosite. Deixa eu só dar uma checada aqui. E não deu outra. Dermatomiosite. A gente tem como elevar a nossa acurácia diagnóstica se você tem um método, se você tem uma estratégia e uma linha de raciocínio, né? Você precisa de uma linha de raciocínio estruturada, porque senão você fica perdido nas milhões de informações, porque 2 anos de doença é muita informação na tua cabeça. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que a gente tem que ficar de olho aqui, que a gente ainda está na primeiro top, né? Mas eu tô com um caso de clínica muito parecido com a tua história. Uma moça do interior da Bahia que fez uma teleconsulta comigo e 1 ano de evolução. Ela tem Gotron, muita pápula, as lesões de dorso de articulação, mas com todos os exames de enzima negativo. E aí rodou, porque as pessoas não confiaram no diagnóstico. Mesma coisa, 1 ano de evolução, ela já perdeu um pouco aquela coisa do heliotropo, mas ela tem assim, um edema de face, uma fotossensibilização generalizada, pegando muito pálpebra superior, mas não tem queixa de fraqueza muscular. Mulher, jovem, né? E exatamente essa discussão que a gente vai ter hoje sobre a questão de precisa ter enfim, a alteração muscular. A Tereza está perguntando, e a eletromiografia? Essa paciente minha, certo, que você fez o diagnóstico, fez eletroneuro e deu normal a eletroneuromiografia dela. Ela tem síndrome de túnel do carpo, mas na eletroneuromiografia não mostrou nada. Mas a gente com certeza vai comentar hoje que existem formas de você investigar melhor e direcionar em que grupo muscular você deve fazer a eletroneuromiografia para afinar esse diagnóstico, entendeu? Exatamente isso que você comentou é a experiência que eu estou tendo com a paciente no consultório, entendeu? Mas enfim, vamos lá. A gente vai conversar um pouco sobre os exames, né, na dermatomiosite daqui a pouquinho. E eu já adianto, exames em dermatomiosite não são lineares, tá? Eles são de momento. Eu vou te devolver a pergunta, já que eu vou perguntar o top 4. No teu dificultômetro, em que 0 é bola no gol, olhou, fez o diagnóstico, e 10 é difícil pra caramba de fazer diagnóstico,
Quando a dermatomiosite sai do clássico, quanto você dá para ela, esse dificultômetro? Posso responder depois? Pode. Durante a live? Pode. Então, ó, o Fábio está devendo essa resposta aí para a gente vai ficar cobrando ele aí, né?